Entramos, glória a Deus. Depois de meia hora a gente consegue entrar. Paz, queridos, boa noite. Hoje nós estamos com um problema na internet. Não sei se vai travar muito hoje, porque tá. Eu tô conseguindo nem ver quem tá entrando. Eu tô vendo a quantidade de visualizações aqui. Tá entrando. Vamos ver se estão me ouvindo, estão me vendo. Como é que está a transmissão aí? Na internet não está boa, irmãos. Vamos ver se a gente consegue iniciar a live. Acredito que agora deva melhorar. Estou guardando alguém me dar um retorno. Se está ouvindo, se está vendo, se está travando muito. Alguém me dê um retorno, por favor, pra gente começar, queridos. Ah, tá, então estão falando aqui, eu não tô vendo o comentário. Mas vamos então, né? Tá travando um pouquinho, mas vamos, vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus nos dê a graça de ministrar aos nossos corações, de falar às nossas vidas nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós com a Tua palavra, ministrar, Senhor, aos nossos corações, que caia por terra, Senhor, todo mal, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Todo levante contra a pregação, a ministração da Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor fale, que o Senhor ministre as nossas vidas, Senhor, que cada um, Senhor, que está acompanhando essa live, Senhor, seja ao vivo, seja gravada, que seja abençoado por Ti, que o Teu Espírito Santo venha ministrar, venha falar a cada coração. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Querido, nós estamos falando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, né? Trazendo sempre algo para os nossos dias, e hoje não vai ser diferente. E seguindo a ordem que nós começamos, nós estamos na igreja de Pérgamo, né? Tá lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. Amém? Se você puder acompanhar aí com a sua Bíblia, acompanhe o texto bíblico, porque a gente vai discutir versículo a versículo, como nós temos feito nas outras lives, né? Quarta-feira nós falamos sobre Esmirna. A igreja em Éfeso, a gente teve 2 lives, né? Rendeu bastante assunto. E aqui em Pérgamo tem algumas coisas muito preciosas, nós vamos entender aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias, tá? Bom,
Então Apocalipse capítulo 2, versículo 12 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Versículo 16. Portanto, arrepende-te e não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Então, nós vamos aqui trazer a exposição desse texto. Eu gostaria que você ouvisse aquilo que Deus tem para a tua vida nesses versículos aqui. Tem algo muito precioso para os nossos dias, né? Nós temos falado aqui, querido, que as cartas às igrejas, elas são para os nossos dias, né? A palavra de Deus, ela tem esse poder de falar conosco todos os dias, através da rema da palavra do Senhor, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós aqui nesse texto, e eu gostaria que você abrisse o teu coração para aquilo que Deus tem para falar. Amém? Bom, o versículo 12 começa falando sobre quem é o autor da carta. Nós sabemos que Jesus é o autor das cartas do Apocalipse, né? Carta de Jesus ao anjo da igreja, ou aquele que dirige a igreja, ou aquele que é o pastor da igreja, para que esse anjo da igreja passasse esse recado para toda a congregação, né? Mas cada carta, o Senhor Jesus se apresenta de forma diferente, porque tem um significado no sentido do que aquela igreja está vivendo e como Jesus se apresenta. Aqui a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? Então nós vamos entender, eu disse que nós íamos discutir versículo a versículo, nós vamos entender aqui o que seria a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes se refere ao julgamento, né? Aquilo que está apto para separar, né? A palavra de Deus mesmo nos diz que a palavra, ela é como espada de 2 gumes, né? Penetra juntas e medulas, separando bem e mal. Então, a espada de 2 gumes está se referindo ao julgamento, aquilo que Deus traz sobre nós para dizer aquilo que é certo e aquilo que não é certo, né? Por que nós precisamos pensar nesses dias sobre isso? Aquilo que nós temos falado há várias lives, desde o início nós temos falado isso aqui. Existe uma influência filosófica até, moderna, que traz conceitos atuais para princípios bíblicos. E isso é perigoso porque os conceitos humanos, eles vão mudando conforme o tempo passa, né? E por uma influência mundana também, esses conceitos vão tomando novas identidades. Um exemplo disso, por exemplo, é hoje o conceito de família, né? Que muito tem tido aberto diversos debates, né, sobre o que é família, né? E família no padrão bíblico é homem, mulher e sua prole, seus filhos, né? Isso é família aqui na Bíblia. Mas hoje se discute de forma filosófica vários termos que se referem à família, né? E isso é sério, mas eu não estou querendo aqui falar sobre isso. O que eu quero falar aqui é que há uma dificuldade, aliás, é perigoso quando nós trazemos conceitos modernos hoje, eu não vou dizer nem moderno, mas conceitos corrompidos para os dias de hoje. Como eu disse nas outras lives sobre o conceito de amor. Nosso conceito de amor é um amor que passa por cima dos problemas, passa por cima das dificuldades,
né? Até tem cara de algo bom, mas muitas vezes gera, no caso do amor dos pais para com os filhos, geram crianças mimadas que no futuro vai ter dificuldade de poder ouvir o não, porque os pais hoje não podem dizer não, o pai hoje não pode corrigir, o pai e a mãe não podem tomar algumas posturas, porque serão chamados daqueles que não têm amor, ou de loucos até, né? E aí nós pegamos esses padrões que nós criamos e colocamos diante de Deus. Não, o amor de Deus é um amor que corrige, é um amor que diz não, é um amor que nos alinha, né? Então, só para nós termos uma ideia aqui, por que eu estou falando isso? Porque aqui Jesus se apresenta como aquele que tem o domínio de dizer o que é certo e o que é errado. Porque, querido, muitas vezes nós, pela justificativa da graça, cometemos várias atitudes e nós dizemos, não, porque Deus, Ele me ama, né? Ele sabe da minha humanidade, das minhas falhas, dos meus erros, e está tudo certo, está tudo certo. Não é verdade. Eu não estou dizendo aqui que Deus não perdoa, né? A Bíblia diz que o Senhor é misericordioso, né? Deus perdoa, é misericordioso, te ama, mas nada tem a ver com o fato de que Deus não sabe o que é certo e o que é errado. Deus sabe o que é certo e Deus sabe o que é errado. E Deus sabe daquilo que você pratica. E Ele está dizendo, olha, eu sou aquele que tem na mão a espada de dois gumes. Eu sei separar o que é certo e o que é errado. Ontem mesmo nós tivemos o culto aqui, eu estava falando sobre princípios, né? O amor de Deus, ele se move por princípios, né? Às vezes a gente diz assim, como que Deus pode mandar alguém para o inferno se Deus é amor? Porque é um princípio estabelecido por Deus. E Deus, ele não quebra os seus princípios. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existe um princípio e Deus age com o seu amor através do princípio. Eu sei que isso muitas vezes é complicado a gente entender, porque a nossa mente não consegue mensurar alguns conceitos que Deus traz para nós. Mas nós precisamos entender isso, né? O amor de Deus, ele é estabelecido por princípio, né? Por mais que Deus ame uma pessoa, se essa pessoa não recebeu Jesus, né? Se essa pessoa não se arrependeu, ela está debaixo de um princípio que não tem como ela entrar no reino dos céus. Isso é o que a Bíblia diz, não é o que o pastor Altair diz, não é a filosofia de igreja. Isso é o que a Bíblia diz, amém? Que Deus se move então por meio de princípios que Ele estabeleceu, né? E Deus mesmo estabeleceu. Então Jesus vem apresentando dizendo, olha, eu sei o que é certo e eu separo o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente acha que Deus pega tudo, coloca tudo num saco, joga a sua misericórdia e está tudo certo. Não. Deus, para quem Ele chama, Ele não faz acepção de pessoas. Mas Deus vai abençoar aqueles que buscam. Isso está na Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Existe um princípio. Se eu não buscar de todo o coração, eu não acho o Senhor. É simples a gente entender isso, né? Quando nós entendemos as promessas de Deus, toda promessa tem uma condição. E eu preciso me atentar para as condições da promessa. Alguém vai dizer assim, quem tem promessa não morre. Eu já ouvi isso tantas vezes. Se você não cumprir o princípio que é estabelecido pela promessa, você não entra na dimensão da promessa. Isso é simples, porque a promessa, para se concretizar, requer princípio. Requer você obedecer o princípio. E aqui Jesus mostra um desses princípios, que Ele sabe o que é certo e o que é errado, e Ele separa o que é certo e o que é errado, e nós vamos entender por que Ele diz isso. Aí Jesus traz os elogios à igreja. Versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade onde tinha muitos templos pagãos, né? Principalmente o templo de Roma, né? Um templo da religião oficial do Império Romano. Ali muitas pessoas importantes, né? Líderes do Império Romano iam nesse lugar, muitos habitavam neste lugar, né? E era completamente contrário, né? Roma era completamente contrária ao cristianismo. Depois lá na frente a gente vê essa mudança, né, de comportamento do Império Romano, mas no início o Império Romano combatia o cristianismo. E você imagina agora cristãos estabelecidos em um lugar onde era a sede do templo pagão de Roma, né, onde as pessoas eram completamente afrontadas pelo cristianismo. E é isso que Jesus elogia. Olha, vocês estão no lugar, o lugar mais difícil para estar, porque
enfrenta a oposição, mas vocês, ele traz o elogio, ele diz assim, conservas o meu nome e não negaste a minha fé, né? Porque todo mundo, quando entrava ou estava debaixo do jugo do império, de um império, era comum, principalmente em influência romana, grego-romana, a pessoa saudar o outro com o nome do imperador, né? E o cristão, ele tinha essa dificuldade, porque quando você saudava em o nome do imperador, você estava louvando o imperador. Então eles não negavam o nome de Jesus. Por isso que havia o confronto, porque eles tinham que ser diferentes, né? Hoje nós temos visto muitas pessoas dizendo assim, olha, nós temos que obedecer tudo que as autoridades nos mandam, porque nós somos obedientes. Tem um limite para isso. Existe um limite. Se aquilo que estão me obrigando a fazer fere a Escritura, então eu não tenho como obedecer preceitos humanos. Eu preciso estabelecer ou obedecer acima de qualquer coisa a palavra de Deus. E os cristãos de Pérgamo, eles não diziam o nome do imperador na saudação. Eles diziam o nome de Jesus. Eles diziam louvado seja o nome de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então eles não negavam o nome de Jesus. E também não negavam a fé. A fé de Jesus aqui está falando sobre a palavra de Jesus. Os mandamentos que Jesus estabeleceu, aquilo que, apesar de nós estarmos na graça, as pessoas acharem que não existe mandamentos, existe princípio, existe palavra de Deus, o Novo Testamento não é ausente de princípio. O Senhor Jesus estabeleceu os seus princípios, né? Para que nós vivermos debaixo da graça. E Jesus está dizendo, olha, vocês não negaram a minha fé. Os meus ensinamentos, aquilo que eu deixei para vocês, vocês não negaram. Aparentemente parece ser algo natural, é lógico, a pessoa está andando com Jesus, ela não deve negar a palavra, ela não deve negar o nome de Jesus. Mas você imagina alguém viver em constante confronto? Nós não estamos falando de uma perseguiçãozinha aqui, outra ali, nós estamos falando de algo bem real, algo próximo, né? Você ser cristão dentro da sede pagã, né, idólatra do Império Romano, né, onde havia vários templos, onde as pessoas sacrificavam a esses deuses e eles habitavam ali, né? O que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Que, querido, um evangelho que não há mudança de atitude, não há mudança de postura, não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho que coloca tudo dentro do mesmo balaio, coloca tudo dentro do mesmo saco e diz assim, paz e amor, gratidão, né? Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho, ele vem exatamente para confrontar o mundo. O próprio Senhor diz que não tem como eu amar o mundo e amar a Deus. Ou eu amo a Deus e odeio o mundo, ou eu amo o mundo e odeio a Deus. Não tem como viver num balaio de gato, no melhor sentido do que esse termo pode trazer, né? De querer viver tudo. Eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu também pratico essas coisas que não é de cristão, mas está tudo bem porque Deus me ama. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, é a palavra do Senhor. Eu tenho na minha mão a espada de 2 gumes, o Senhor separa. Com Deus não existe essa coisa de misturar tudo junto e misturado. Com Deus isso não existe. E é isso que Jesus elogia nessa igreja, que eles eram diferentes. Eles poderiam, irmãos, ir na onda de todo mundo, né? Tá todo mundo assim, o mínimo que eu faço tá bom. Não, eles se mantinham firmes, eles se mantinham fiéis. E o Senhor diz assim, desde dos dias de Antipas, minha testemunha. Aqui faz referência a Antipas ter sido um mártir, né? Ser morto lá em Pérgamo pela palavra, pelo nome de Jesus, né? E ele lembra desse mártir e diz, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, né? Se é difícil você viver firme, quando tudo está bem, você imagina você sendo vizinho ali do diabo, onde as pessoas praticavam coisas que não eram de Deus. O que mais nos chama a atenção, querido, que havia diferença, é isso que nós temos que guardar na nossa vida. Muitas vezes algo que nos preocupa nesses dias é que as pessoas não têm mudança,
né, de postura, de pensamento, e diz, não, mas eu sou de Deus. Tudo bem, nós temos o direito de dizer, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que são filhos do Senhor, presta atenção no que a palavra de Deus diz, aqueles que são filhos do Senhor são aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam. Não é o fato de eu bater no peito e dizer que sou de Deus. E não é no fato de eu dizer que eu sou da denominação A ou B que eu sou de Deus. Eu preciso praticar a palavra. Preciso viver uma vida real em Deus. E é isso que os cristãos de Pérgamo viviam. Ainda que eles tinham todos os motivos para ser meia boca, como diz o termo, ou ser quase um cristão, eles eram fiéis. Eles não negavam o nome do Senhor e não negavam a palavra de Cristo. Amém? Versículo 14. O Senhor diz algo que tem de errado nessa igreja. Ele diz, olha, tem todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Como havia em Pérgamo muitos templos pagãos, havia muita festividade. Eles sacrificavam, ofereciam seus sacrifícios, e depois dessas oferendas, eles faziam um banquete, comiam essas comidas que eram sacrificadas. E havia um problema na igreja de Pérgamo, porque as pessoas elas participavam disso, né? Eles iam lá, participavam, e o problema não é os que participavam, era aqueles que diziam assim, não tem problema, pode participar, não tem, tá tudo, você ora, você abençoa, acabou, né? Parece que eu estou ouvindo alguém dizer isso nos dias de hoje. Não tem problema você se misturar com esse povo. Não tem problema, pode ir que está tudo certo. Essa era a dificuldade, era aquilo que Jesus está dizendo. Eu tenho isso contra você, isso está errado. Você não pode praticar isso, né? Quando fala sobre a doutrina de Balaão, o texto está fazendo referência a Números capítulo 22, do 22 ao capítulo 25, você lê esse texto. Balaque contrata ou convida Balaão para profetizar contra Israel. Depois da peregrinação de 40 anos no deserto, o povo chega em Canaã, né? E quando eles vão entrar, aquele povo que estava em volta, já conhecendo a fama que havia o mar aberto, vitórias, milagres, o povo que habitava em volta, os reis que habitavam em volta, entram em pânico. Então Balaque ele chama Balaão para profetizar contra. Balaão não consegue profetizar, né? Depois você lê a história, não dá para a gente falar tudo aqui. Mas o problema é que Balaão faz algo, ao meu ver, pior, né? Ele não consegue profetizar, mas ele ensina Balaque como enganar esse povo, né? Ele diz, olha, faz festas aí, essas festas que vocês fazem, essas festas pagãs, e chama eles para participarem. E eles vão comer coisas sacrificadas. E por eles comerem coisas sacrificadas, eles vão perder a bênção deles. Então era uma estratégia de derrubar o povo de Israel, né, que tinha saído do Egito. Nessa história morreu 24 mil israelitas, porque desobedeceram. E nós estamos falando do Antigo Testamento, onde havia o cumprimento rigoroso daquilo que o Senhor tinha estabelecido. Quer dizer, ele não profetizou contra, mas ele ensinou. Então a doutrina de Balaão é essa. Aquilo que diz assim, olha, você pode fazer o que você quiser. Deus te ama. Você pode realizar o que você... Não tem problema. Deus, ele é Deus de graça, de misericórdia. Querido, isso é perigoso. Perigoso. Porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e praticar. A palavra de Deus diz, por exemplo, que nós temos que fugir da aparência do mal. A palavra de Deus, por exemplo, diz que nós devemos odiar o mundo. Há um problema muito sério, querido, quando a pessoa ela ama o mundo, as coisas que o mundo oferece, sabe? E nós não estamos falando de usar, a gente está no mundo, a gente está na terra, né? Alguém uma vez disse assim, porque o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro não é do diabo. Não é isso que a Bíblia diz, é o amor ao dinheiro. Então, a gente tem que se atentar aos princípios que a palavra de Deus estabelece. Nós trabalhamos, nós vamos à escola, nós andamos, nós compramos no supermercado, nós vamos na loja de vestuário. A gente tem uma vida normal. O problema é quando eu começo a amar esse mundo.
né? E começo a achar que tudo que eu estou vivendo não tem problema, né? A Bíblia nos diz, irmãos, não há comunhão entre luz e trevas, né? A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Então, aqueles que são de Deus devem ser separados para viver uma vida em Deus. Não pode se contaminar com as coisas deste mundo. Qual é o prazer, pastor, então, do crente? A Bíblia diz: nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite. Pastor, mas eu tenho que amar mais a Bíblia do que a festinha? Sim. Pastor, eu tenho que amar mais orar do que ir para uma festinha onde não tem nada de edificante lá? Sim. Se você não está encontrando esse prazer nas coisas do Senhor, então você precisa rever a sua conversão. E olhar para Deus, ir buscar o Espírito Santo para que haja uma mudança radical na sua vida. Para que haja transformação. Pastor, eu posso fazer o que eu quiser? Pode. O apóstolo Paulo diz, a gente pode. Deus não vai te castigar. Sabe que tem muita gente tentando Deus, dizendo: Deus, se não for para eu ir, que o Senhor não permita. Mas Deus não faz assim. Não é o jeito de Deus trabalhar. Deus quer ver a sua postura. Deus quer ver a sua posição. Deus quer ver você se posicionando em santidade, em retidão. Foi para isso que Ele nos constituiu. Eu tenho citado aqui Efésios 1:4, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível é aquela que não precisa ser repreendida. Eu falei aqui, Deus é misericordioso, mas tem gente que fica a vida inteira grudado no chip da misericórdia, dizendo: Deus, não me mata não, Deus, não, querido, nós temos que buscar a Deus em amor, né? Ser como Davi, amado do Senhor, ser como Abraão, amigo de Deus, ser como Moisés, que dialogava com Deus, e não ser uma pessoa que toda hora Deus tem que ir lá e te resgatar da lama. Deus resgata. Lembrando que isso é um risco, né? É um risco que a pessoa assume. Pode chegar o dia de acabar tudo e não ter mais chance. Mas qual que é melhor? Você ser um filho que tem que ficar sendo repreendido o tempo todo, ou você ser um filho que o pai não precisa repreender? E é isso que Efésios 1:4 diz, para nós, que o Senhor nos constituiu, nos estabeleceu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o que esse texto traz de mais veemente é essa mistura do santo com o profano. Isso é perigoso, porque isso não é algo que vem do dia para a noite. Isso vai vindo aos poucos, vai matando a tua fé, vai roubando o seu ânimo de servir a Deus, vai roubando a alegria de congregar, de estar junto, congregando, buscando a Deus. Vai tirando o seu prazer das coisas do Senhor, da adoração, da leitura da palavra. Então nós temos que vigiar, assim como o Senhor Jesus diz à igreja de Pérgamo. Amém? Ele diz: olha, algumas coisas, pois que tens aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, né? O que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Prostituição. Geralmente Apocalipse é um livro de signos, de símbolos, né? De simbologia. Prostituição aqui não é o ato de prostituir-se, né? Trazendo para nós hoje, é o ato de viver com Deus e viver com o mundo. Um cristão que se prostitui é um cristão que vive em Deus, outrora vive praticando as coisas do mundo, satisfazendo os desejos da carne. E é interessante, querido, que a carne ela tem obras e o Espírito tem frutos. Obras é algo rápido, né? Para você se afastar de Deus, não precisa muito. Para que eu me afaste de Deus, não precisa muito. Agora, para eu viver uma vida com Deus,
eu preciso entender que requer um tempo, uma busca, para que a minha vida comece a produzir frutos. E quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Pastor, está faltando um monte de coisa desses frutos aí que o Senhor citou na minha vida. Então você tem que buscar Deus, para que esses frutos sejam produzidos em você. O Espírito Santo já habita naqueles que buscam a Deus, naqueles que reconhecem Jesus como Senhor de sua vida. O Espírito Santo habita em suas vidas. Então eles clamam e o Espírito produz isso. Mas eu tenho que desejar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais frutos do Espírito eu produzo. Mas quando eu me afasto de Deus e pratico obras da carne, então eu vou me afastando de Deus e cada vez mais eu me envolvo com as concupiscências desse mundo. Por isso a palavra de Deus vai dizer que um abismo puxa outro abismo. Né? As pessoas começam a dizer assim, não, eu vou dar essa vaciladinha aqui, mas depois eu volto, eu peço perdão, tá tudo certo. Né? A palavra de Deus nos ensina que o pecado na vida daqueles que querem andar com Deus deve ser um acidente e não algo calculado, medido. Nós temos que pensar nessas coisas. Como nossa vida está diante de Deus. A palavra de Deus diz que com Deus a gente não pode brincar e nem zombar. Então, se nós queremos viver uma vida em Deus, eu vou dizer para você que eu não estou falando de viver uma vida religiosa, eu estou falando de viver a melhor vida que um ser humano pode viver. Viver com Deus é viver a melhor vida que alguém pode viver. A palavra de Deus diz lá em João 10:10 que o Senhor Jesus veio dar vida abundante, aonde a alegria, aonde a paz, aonde a justiça prevalece. Mas se nós queremos viver essa vida, nós vamos nos entregar completamente ao Senhor e rejeitar. Sabe que tem muita gente que está orando para Deus tirar a vontade do mundo da vida dela. Deus não faz isso. Porque isso é posição sua, é você que tem que se posicionar. Sou eu que tenho que me posicionar e dizer eu não quero. Como o apóstolo Paulo diz, as coisas que antes para mim eram coisas boas, hoje eu tenho como lixo. E agora servir a Deus é o melhor que eu tenho para a minha vida. Sabe, é algo muito preocupante quando a gente vê cristãos almejando vida que ímpio tem. A palavra de Deus diz que a prosperidade do ímpio é como a erva no dia de sol. Em um dia ela murcha e acaba. A riqueza acaba. Mas aquilo que nós construímos do Senhor é um tesouro para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. E ele diz assim, outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nós falamos esses dias aqui sobre a doutrina dos nicolaítas, né? Entra nessa mesma questão de heresia, de engano, né? Adaptar o evangelho, né? Alguém disse assim para mim, pastor, mas cada igreja tem uma visão, né? A gente tem que pegar a visão bíblica, né? Cada igreja tem o seu sistema, algumas igrejas têm costumes, mas isso não é questão bíblica. Nós temos que olhar para a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz, é isso que eu devo praticar. Eu falei hoje sobre a quantidade de palavras e ministrações que nós temos na internet. Hoje, com um clique, você encontra tudo. E eu disse que isso é preocupante, por um lado. Porque você pode pegar uma ministração em um contexto próprio e pegar para servir de amuleto para você justificar alguma falha, né? É isso que acontece quando aqueles que estão fazendo coisas que desagradam ao Senhor, mas não querem deixar Deus, eles querem andar dos dois lados. Eles então começam a querer achar legitimidade nas coisas supostamente bíblicas. Eu ouvi dizer, olha, mas aqui está escrito. Existem muitos textos na Bíblia que, se você pegar fora de contexto, eles se tornam heresia. Então nós precisamos entender isso. Aquilo que eu estou vivendo é o que a Bíblia diz, ou é o que eu ouvi dizer, é o que eu ouvi na pregação. Sabe, eu não sou contra as pessoas ouvirem pregação, eu estou aqui gravando uma live na internet. Mas você precisa ler a Bíblia, para que você não seja levado, como a Bíblia diz, por qualquer vento de doutrina. Por qualquer coisa que alguém diz, mas essa pessoa tem nome. Os bereanos, o apóstolo Paulo,
que era um grande homem, um grande pregador da palavra. Ele pregava para os crentes em Bereia, e os bereanos pegavam e verificavam os textos na palavra. Leia a Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia nós não somos enganados. O que Jesus faz é essa repreensão. Em outras igrejas do Apocalipse ele diz, olha, tem sustentado doutrina de falsos professores, falsos pregadores, falsos profetas. Infelizmente isso existe, sempre existiu na história da igreja. E como que se combate isso? Orando, pastor. Não é orando, é lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Você combate isso porque aí você não vai ouvir coisas que não é bíblicas. Você não vai dar ouvidos a coisas que não têm fundamentação bíblica, que não têm fundamentação na palavra de Deus. Tem coisa que é muito bonito, mas não é bíblica, então não serve para nada. Amém? Glória a Deus. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Né? O Senhor está dizendo, olha, eu tenho misericórdia. Aqueles que estão praticando essas coisas, no meio de vocês, se arrependam. Porque senão eu vou vir, eu mesmo vou vir e vou pelejar. Olha como isso é assustador. Aquele Jesus que morreu na cruz do Calvário, que se entregou com os nossos pecados que estavam sobre ele, é o mesmo que está dizendo, eu pelejo contra eles. Querido, Deus te ama, mas Deus não vai aceitar imoralidades. Deus te ama, mas Deus não vai aceitar uma vida dupla. Porque o Senhor estabeleceu. Nós falamos aqui no início das lives sobre a igreja, as igrejas de Apocalipse, nós falamos que Deus estabeleceu um padrão de vida com Ele. Sabe, hoje nós temos um sincretismo religioso absurdo. Onde a pessoa pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho daquela religião, pega um pouquinho daquela outra religião e faz uma religião própria. Você quer ser cristão? Você quer andar no Senhor? A Bíblia deve ser o seu manual de fé, de regra e de prática. E tudo aquilo que estiver fora da Bíblia não serve para você. Não tem uma vírgula que pode ser acrescentada nesse livro. Você tem que ouvir e obedecer aquilo que a Bíblia diz. Amém? Então, esse pluralismo religioso, né, onde fica bebendo num Nova Era, fica bebendo em filosofias, sabe, agindo dessa forma, para quê? Para se encaixar. Né? Alguém disse uma vez, falou de Deus, tá bom. Será? Que Deus é esse? É o Deus da Bíblia? É o Deus que está dizendo aqui? Não, pastor, eu não conheço no Deus da Bíblia. Eu não creio no Deus da Bíblia. Então você não crê em Deus. Você crê em qualquer coisa, menos em Deus. Porque o Deus que nós vamos crer é o Deus da Bíblia. É o Deus que deixou aqui para você como você deve agir, como você deve proceder. Tudo, irmãos, tudo. É tão tremendo isso, que isso traz mais veracidade ainda para a inspiração do cânon bíblico. É que tem coisas aqui que servem para os dias de hoje. E ainda que Jesus não voltar, e nós tivermos aí alguns milhares de anos ainda pela frente, a Bíblia continuará sendo uma Bíblia, uma palavra daquele momento, para aqueles dias, como ela é para nós hoje. Uma palavra atual, porque ela é a boca de Deus sobre nós, ministrando sobre nós. Amém? Então, medite na palavra. Não permita que nada, nenhuma filosofia humana venha sobre você. E principalmente, se posicione diante do Senhor. Se posicione.
Sabe que muitas pessoas querem que Deus faça coisas em suas vidas, abram portas, opere milagres, mas você precisa estar em Deus. Se você está buscando isso no mundo, sinto te dizer que você vai se frustrar. Se você está buscando qualquer coisa, qualquer bênção no mundo, você vai se frustrar. Mas se você buscar em Deus, ainda que haja um tempo, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, como está escrito lá em Eclesiastes. Se você buscar em Deus, pode passar tempo, mas aquilo que Deus tem para fazer e faz, são frutos que perduram para a eternidade. Deus te ama, Deus te quer para Ele, Deus quer que você vá para o céu, Deus quer que você viva uma vida de glória, mas você precisa se posicionar. Se posicione. Eu vou dizer como eu tenho dito esses dias. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo Deus falar com você que você precisa se posicionar, viver na palavra, se posicione hoje. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ainda que nós venhamos temer ou fraquejar, ele nos sustenta. Mas você precisa hoje se posicionar. Se posicione em viver uma vida santa. Se posicione em viver uma vida em Deus, de verdade, sem hipocrisia, sem religiosidade, uma vida em Deus. E Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, te abençoando. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada pessoa agora, Senhor, que está ouvindo esta mensagem, que está, Senhor, acompanhando. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor as alcance. Que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder. Que a tua unção, Senhor, os alcance, o teu poder os alcance, Senhor. Pai, essa pessoa agora que está se decidindo, Senhor, em andar com o Senhor, se comprometendo a estar com o Senhor, andando, Pai, contigo. Honre ela, abençoe, Senhor. Resgate essa pessoa com o teu amor e com a tua graça, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os teus filhos com cura, com milagre, com libertação, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém. E deixa eu encerrar aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Amém? Ouça o que Deus está falando com você. Que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã de manhã nós temos culto aqui na igreja, às 9 horas da manhã. Pastor, está meio frio, não tem problema. Venha buscar, você que pode, venha. Nós estamos obedecendo todas as ordens do decreto municipal, distanciamento, máscara, álcool em gel. Venha, participe, amém? Participe, vai ser uma benção. E à noite, amanhã à noite também, 7 horas da noite, às 19 horas, nós temos culto também, culto de celebração. Amém? Participe de um desses cultos, você que pode, amém? E você será abençoado, eu creio, será um culto de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, amém? Que você tenha uma noite de descanso, que você tenha um final de semana de bênção na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.